A Igreja Batista de Cruz das Armas, ela fez parte da organização da Convenção Batista Paraibana, juntamente, se não me falha a memória, com a primeira de João Pessoa, a primeira de Campina, a Igreja aqui de Cruz das Armas, juntou Natal e também Fortaleza, para criar a Convenção Batista Paraibana. E sabia eu que a Igreja Batista de Cruz das Armas era uma das primeiras igrejas que foram organizadas aqui em João Pessoa. E aí eu fui convidado pela diretoria da convenção para coordenar, organizar o livro da história da convenção, que é esse aqui. E eu fiquei muito empolgado com a história da Igreja de Cruz das Armas, porque eu já conhecia um pouco, né? Ouvia muito falar da história da Igreja de Cruz das Armas e tinha curiosidade de buscar essa fonte. E o pastor Egito foi uma dessas fontes, junto com o pastor Edinaldo Tavares. E aí a gente começou a conversar, buscando fontes. É tão interessante que eu descobri no grupo do Facebook a única foto que está no livro, né, que faz uma menção à Igreja Batista de Cruz das Armas. Então, do ponto de vista da linha sucessória, a Igreja Missionária, a Igreja Batista Missionária, ela sucedeu à Igreja Batista de Cruz das Armas. Se ela não tivesse tido o fechamento, o rompimento, fatores históricos, hoje ela estaria fazendo agora em dezembro 101 anos da sua organização. O meu tempo já foi iniciado com o pastor Moisés Mendes dos Santos e veio trabalhar na igreja, era batista, e veio trabalhar em João Pessoa. E quando eu me converti, era no ministério dele. Nós estamos nessa obra por misericórdia de Deus, Ele segurando as nossas vidas. 47 anos. E 47 anos de batalha. E nós, ao começarmos, não tínhamos um templo, não tínhamos um local. Não tinha nada. E nós, então, fazíamos os cultos num local alugado. Mas antes desse local alugado, era nos colégios. Antes de começar a Cruz das Armas. Uns 2 anos em oração e jejum para comprar terreno onde hoje é construído o templo, a sede. Quando foi em 1987, o pastor Antônio Egito, visitando o Rio de Janeiro, a família da pastora Neide, ele conheceu o trabalho que nós já fazíamos lá no Rio de Janeiro, numa equipe missionária Avante por Cristo. E coincidiu que foi o período que a igreja aqui estava em expansão missionária, porque o pastor Egito, a conselho da professora Lídia Almeida do Betel Brasileiro, tinha ficado com os trabalhos de Mandacaru, do Cristo e também um trabalho aqui em Cruz das Armas. E através desses trabalhos ele estava expandindo. E ele nos convidou para que pudéssemos passar o mês de julho de 88 aqui no estado da Paraíba. E fizemos trabalho em Xandabarra, Aroeira, Pedro Velho, Oliveira, todas as cidades que foram daquela época alcançadas pelo Ministério da Igreja. Quando chega em Olivedos, nós tínhamos lá 30 almas e não tinha quem ficasse, porque os missionários que foram ficaram nos outros municípios. E o pastor Egito disse, olha, já eu vou trazer um missionário e colocar aqui. Agora você tem um convite para ficar aqui comigo. Não voltar mais o Rio. E eu falei, olha, a minha vida pertence a Deus. Se o Senhor está direcionando nesse sentido, eu vou ficar. E acontece que Deus abençoou a ponto de que nós começamos a ver o trabalho aqui se expandir, não somente no sertão, mas também aqui na capital. A Batista, né, o pastor Egito, a gente, assim, ao chegar na igreja, a gente viu, assim, a igreja enganjada em missões, o pastor Egito muito dedicado, muito, assim, empenhado em missões, em abrir campo. Isso, assim, ao chegar na igreja, né, que eu era da igreja do Betel, isso chamou muito a atenção. Eu cheguei em João Pessoa, eu tinha apenas 18 anos, né? Então eu estava assim, bebendo, fumando, na prostituição.
Então eu era uma pessoa extremamente violenta, né? E assim, criado com os meus avós, eu não tinha aquele referencial de figura paterna. Então essa figura paterna foi muito forte na vida do pastor Egito, para com a minha pessoa. Então, o fato de, assim, muita coisa como homem eu aprendi com ele. Então, o pastor Egito e a pastora Neide foram, assim, eles são extremamente pessoas formadores de caráter. E sobre a liderança de pastor Egito e da pastora Neide, nós ficamos sendo cuidados. O cuidado que ele teve comigo foi, assim, excepcional. Existe uma frase que ela é uníssona. Pastor Egito é um homem de oração. Tivemos a oportunidade de viver ao lado de um grande homem de oração, nós precisamos também ter aprendido a ter uma vida de oração. Nós éramos tomados de um desejo de servir, de orar, de evangelizar. Eu me lembro que existiam vários encontros, que assim, não eram nem encontros oficiais, a gente simplesmente estava em casa e dizia assim, tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê? Então a gente dizia, não tô fazendo nada, vamos se reunir, vamos para a igreja, vamos orar. A gente chegou a pegar ônibus, pra você ter ideia, a gente pegava aquele ônibus circular, dizia, você tá fazendo o quê? Tô fazendo nada, vamos entrar com um folheto na mão, a gente pega e circular e pega na frente da igreja, faz todo o circular que a gente vai cantando, entregando folheto, até arrepiar toda a cidade, que a gente lá fazia, e a gente parava de novo na frente da igreja para terminar o nosso trabalho de evangelização. Então, daí em diante, a gente começou a fazer um trabalho muito legal na Unijovens, agora então, antigamente Mocidade, e agora sim Unijovens, e veio o projeto Acamp. E o Acamp, ele só foi possível acontecer porque a gente tinha uma equipe muito dedicada, uma equipe muito massa. A gente tinha aquela proposta, porque eu ainda sou do raiz, né, dos acampamentos. Não era nem acampamento, a gente ia para os nossos congressos, era nos colégios, a gente dormia, abria aquelas salas, botava as salas dos homens, das mulheres, tudo. E a proposta do Acamp foi para fazer uma coisa diferente, né, uma coisa que tipo marcasse a Unijovens aí, com essa nova etapa de Mocidade para a Unijovens. Então aí nós escolhemos as equipes, a gente organizou o que cada um ia fazer e assim foi um momento ímpar na nossa vida, assim. O que mais marca minhas memórias são as pessoas. O carinho recebido sempre, o depoimento de jovens dizendo o quanto os congressos, os acampes motivavam, eram esperados, né? E o quanto isso marcava suas vidas. Lembro de jovens que terminavam um congresso ou um acamp já ficavam pensando, vibrando com o próximo e, embora tenham passado um tempo se afastados, muitas vezes a visita, a interação entre a Unijovens o trazia novamente para perto daquele calor, daquele amor e reencontravam em Cristo. São esses depoimentos, são essas vidas, inúmeros gestos de carinho, de afago e de vivência do amor de Cristo no reino. Louvo a Deus pelas mulheres de oração que a Igreja Batista Missionária tem. Louvo a Deus. Foram mulheres que estiveram sempre ao nosso lado no ministério, na intercessão. Nos momentos mais difíceis, elas estavam conosco. Nos momentos de alegria, também estávamos compartilhando pelas vitórias. Quando Davi teve um tempo que afastou-se dos caminhos do Senhor, mas foram essas guerreiras que estiveram conosco na intercessão e ele retornou. E quando ele foi para os Estados Unidos, já foi reconciliado e também por misericórdia, fazendo parte da Igreja Batista Missionária. Eu acho que eu nunca deixei de ser batista missionária. Eu saí aos 20 anos de idade, era o meu aniversário de 20 anos quando eu saí do Brasil. As situações eram opostas, porque
apareciam os meus projetos, os meus planos, as minhas ideais que eu estava seguindo, mas Deus tinha meios e propósito em todas as coisas, e mesmo estando ausente, a Igreja Batista, como não só a presença da minha mãe como pastora, líder desse ministério também, eram constantes na minha vida. As orações, os conselhos, o grupo de irmãs que sempre estiveram muito bem presentes em todo o acompanhamento de oração e de intercessão, até que Deus realizasse tudo que Ele tinha para fazer na minha vida. Na presença dEle, servindo com alegria, e eu tenho certeza que foram as orações, foram os jejuns, os clamores, a intercessão desta igreja, que me fortaleceram a minha caminhada com o Senhor. E eu louvo a Deus porque eu fui fruto da oração de cada um de vocês que estão aqui. Em 2002, as irmãs, né, a irmã Linda, a irmã Nilda, elas começaram uma célula lá em casa, junto também com Zelândia e outras irmãs. Acho que não foi muito tempo, e aí depois ele não quis mais, as meninas deixaram de ir lá em casa. Naquele momento que eu estava assim, que eu dizia assim, eu não aguento, não tenho mais força para orar. E ela ligava para mim e dizia: Nevinha, eu estou fazendo um propósito para você, por você e seu esposo, pelas madrugadas, orando e jejuando pela minha vida. E isso assim me marcou muito, né, durante esse tempo, né, me dando mais força, porque eu não ia para a igreja, eu não conversava com ninguém, não tinha amizade, não tinha nada. Ela era a única pessoa que realmente Deus levantou naquele momento para me ajudar, né, para levar a cruz junto comigo. Em 2015, no final do ano de 2015, eu levantei as mãos para o céu e eu disse: Senhor, me tire desse lugar, porque eu vou morrer aqui. Tu sabes que eu não tenho forças para sair desse lugar. Eu não tinha mais perspectiva de vida. Para mim, assim, tanto fazia. Viver ou morrer, né? Vinha um fruto para nós maravilhoso demais. Realmente foi cavacoso. Cavacoso no sentido assim, porque não foi fácil para a gente também. A gente não ia como que à toa, né? A gente tinha um propósito. Havia um desejo no coração, não somente meu, mas nos nossos corações, né? A gente se dispôs ali a pegar essa causa. Senti um amor tão grande por Nevinha, para ajudar ela em oração. E quando a gente ia, quando ele deixou a gente voltar novamente, ele chama as meninas, e a gente ficava fazendo aquelas orações. Eu me lembro de dizer: chame os meninos. E a gente orava todos ali para aquelas crianças, abençoando, dizendo que eles iam sair dali. E eu disse: Senhor, será que um dia eu vou caminhar com a tua filha? De tanta coisa que ela passava, e eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Agora, quando? Mas quantas orações, quanto propósito, quantas orações a gente fez ali pelaquele homem, né? Mas eu acredito que chega um dia que basta. E quando Nevinha chegou em casa, da mãe dela, dizendo com as malas, né, que tinha deixado, eu fiquei muito feliz, irmão, eu confesso. E eu fiquei tão feliz que chorei. Eu chorei, disse: Senhor, muito obrigada, porque tu tirasse a tua filha de um jugo. Há 8 anos que eu estou separada, morando com a minha mãe e meus filhos, todos comigo, e para a glória de Deus, né, o Senhor alcançou todos, salvou, né, meus filhos, todos são crentes, batizados, eu sempre digo, lavados e reunidos no sangue do Cordeiro, né, e eu louvo a Deus porque eu fui fruto da oração de cada um de vocês que estão aqui. A palavra de Deus, ela diz que aquele que sai chorando para semear, ele volta com seus moldes. E vejo em Nevinha esse fruto, esse molde. E hoje não somente está trazendo esse testemunho, mas é uma vida que tem fruto já, né? Já frutifica. Isso é mais do que gratificante. Eu entendo o sentimento de Linda, porque foi muito difícil, a gente pagou o preço, mas valeu a pena. Vale a pena pagar o preço, vale a pena você lutar por uma alma. O fruto que nós obtivemos, Nevinha, desse período de oração foi maravilhoso. E estamos perseverando. Com misericórdia, somos uma com você. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Essa passagem bíblica revela a nossa unidade com o pastor Egito. Como é bom, porque a unidade faz crescer, faz ter uma estrutura firme. A unidade é uma das coisas que Deus requer de cada um de nós. Essa unidade é conservada até hoje. Sempre quando havia uma chamada para o ministério, Deus, eu sentia que era para mim. Ele saía muitas vezes do púlpito e dizia: Gilvan, Deus está chamando para o ministério, mas eu ficava meio receoso, né? Porque trabalhava naquela época na Indaiá, né? E o tempo foi passando e eu fui há 10 anos de empresa. Quando eu estava como chefe geral, aí Deus falou profundamente para mim, né? Foi quando Deus me tirou da Indaiá. O pastor Egito depois me matriculou no Betel Brasileiro, e quando eu estava com 2 anos de Betel, eu fui ordenar o ministério da palavra. E a congregação aqui foi emancipada. Eu passei a ser presidente da Igreja Batista Missionária em Mangabeira 2, né, com a missionária ao meu lado. 39 anos, né, de trabalho aqui em Mangabeira, sempre pedindo ao Senhor a graça e a misericórdia dele para nos ajudar. E assim o Senhor foi glorificado e ele continua sendo glorificado. A gente tem um dom de formar obreiro. Muitos obreiros ele formou, né? Muitos pastores saiu da entranha dele. O Egito olhou para mim e disse: vou lhe consagrar pastor. Lembro que eu parei, fiquei relutante, porque eu sabia o significado, a responsabilidade que estava recaindo e que eu não esperava, não ansiava, mas eu entendi que se o Senhor estava me dando aquela missão, realmente era o chamado de Deus para mim. Eu tô com a minha Bíblia aqui, a Bíblia do Obreiro. Essa Bíblia, ela tem uma dedicatória aqui da comissão consagratória, mas e uma das pessoas que assinou aqui foi o pastor Antônio Egito, né? E ele colocou aqui assim, que o Deus dos céus continuamente te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Um ano após ter terminado o seminário, eu fui convidada pelo pastor Egito a ir na base de Natuba, que estava passando por uma transição de mudança de obreiro, e passar um tempo lá auxiliando e, quem sabe, posteriormente, estar lá à frente da congregação. Quando retornamos, em dezembro de 2012, nós já estávamos com a certeza de que era esse o propósito de Deus para a nossa vida. No dia 8 de janeiro de 2013, nós estávamos sendo empossados no campo. Hoje nós estamos à frente da congregação de Bairro das Indústrias. A graça de Deus fez com que do nosso ministério surgissem 40 líderes, pastores. Entre pastores e missionários que estão na Paraíba, fora da Paraíba, no outro estado, efetivando a obra do Senhor, mas que nasceram, cresceram e Deus levou para outros campos. De 2006 a 2008 eu estive cursando então no seminário de missões, na área de missões, no CTMDT. Em 2008 nós fomos redirecionados, nossa equipe, para a prática ministerial. Eram 5 meses, a primeira turma que estava sendo enviada para a Guiné-Bissau. Nós nos organizamos, a nossa igreja ela foi essencial para que pudéssemos ir na missão, tiveram os irmãos intercedendo por nós. Então a igreja ficou muito feliz junto conosco de estarmos indo para o campo missionário nesse período. E foi uma experiência assim, extremamente rica, porque nós percebemos, né, que o Senhor realmente estava nos chamando. Houve muita paz, não por ser filho do pastor, mas porque o Senhor tinha uma chamada específica para cada um de nós. E eu me percebi dentro desse chamado do Senhor, né, ministerial. E para mim foi de muita alegria estar servindo. Foram muitos desafios, né? Nós estávamos numa região extremamente carente. A experiência do campo, ela
ela foi como um reflexo da nossa vida também, de perseverança, de estar servindo continuamente no Ministério Infantil. A Secretaria de Missões chegou com essa finalidade de ajudar aqueles irmãos que têm chamado de Deus para a obra. A Secretaria tem chegado perto para manter esses irmãos. E eles estudando, né? Esse trabalho de missões foi se expandindo pelas bases missionárias. Hoje, em todas as bases missionárias, tem um trabalho de missões, tem um culto de missões, tem avanço missionário, tem evangelismo em cada base. Então nós louvamos a Deus por cada vida, né, que Deus levantou para amar missões, para levar a palavra de missões. É importante nós estarmos investindo em missões, dedicando nosso tempo, se preparando, treinando para melhor servir. E assim nós podemos investir na vida das crianças aqui na nossa igreja, BMMC, servindo com os irmãos com alegria. Ensina os seus filhos do caminho que devem andar, para que quando crescer, Deus desviará dele. Senhor, abençoe a ida das crianças até a igreja, que elas se identifiquem com o culto e aprendam bastante. Senhor, abençoe também a volta delas e que seja um dia de paz para todos. Em nome de Jesus, amém. Eu adoro o Senhor, né? Aprendo mais sobre Ele e a ser amigo dele. Deus assim dar para crianças. Como é importante nós passarmos essa mensagem adiante, contagiarmos, fazer com que as pessoas que estão à nossa volta amem a Cristo, né? E que não seja um pesar. Não é um peso levar o nome de Cristo, não é um fardo, é uma honra, é um privilégio saber que Deus nos escolheu para levar a maior mensagem, que é a mensagem da salvação. Nesse tempo em que nós estamos servindo a Deus aqui na IBM-MC, nós temos aprendido muito. Temos aprendido a respeito dessa importância, o como que é maravilhoso servir. E nós podemos, obviamente, fazer menção de serviço de todos os obreiros, né, que têm caminhado em nosso ministério, a vida do nosso pastor. E esse é o convite que fica para cada um de nós. Essa é a conclamação, na verdade, da parte de Deus para as nossas vidas. Servir com alegria, servir com entrega, servir com tudo que nós temos, dedicação e empenho, entendendo que tudo aquilo que chegou às nossas mãos, tudo aquilo que Ele nos habilitou, vem do alto, né? Vem do Pai das Luzes, onde não há sombra e nem variação. E no final das contas não tem a ver com o nosso nome, o nosso legado aqui na Terra. Tem a ver com o nome de Deus, tem a ver com a glória de Deus, tem a ver com o crescimento e a expansão do reino de Deus. A história é da glória de Deus desde a criação do mundo até o presente momento, e assim será até a sua volta ou quando se encerrar o nosso tempo aqui na Terra. Portanto, esta é uma conclamação da própria palavra, do próprio Deus, convidando a mim, a você, irmão, irmã, a olhar para esse novo tempo, agora especificamente IBM-MC, com um olhar de esperança, com um olhar de empenho e dedicação, porque aqueles que contribuíram até o presente momento, contribuíram, e graças a Deus pelo que foi feito e vai continuar sendo feito segundo a vontade de Deus. Mas sobre nós repousa também uma responsabilidade de continuidade. E nós precisamos tomar com exemplo estes grandes homens que nos antecedem, que serviram com empenho e dedicação, o qual eu tenho um exemplo particular de pastoreio dos meus pais, especificamente do meu pai, que tem seguido à frente um visionário sobre diversos aspectos no amor pelas almas. Isso deve mover o nosso coração. Isso deve mexer com a nossa alma. Isso deve fazer com que, mais do que as coisas que nós fazemos, deve mexer e nos movimentar para além das quatro paredes e nos importar com que o Evangelho, de fato, transforme a vida das pessoas que ainda não compreenderam a graça de Deus, assim como fez na minha vida, assim como fez com a tua vida, também deve nos impulsionar para que mais pessoas se acheguem ao Pai, porque esse é o projeto de Deus para com a igreja, de sermos úteis, de anunciar a palavra, de viver o Evangelho integralmente, para que o nome dele seja então glorificado.
temos orgulho de estarmos e fazermos parte da grande família IBMMC. Eu vejo que nos momentos, principalmente no casamento comunitário, tinham momentos muito especiais. Realizar, né? O casamento entre os irmãos, que muitos conversavam entre si, que queriam mas se não casar, tinham condições. não tinham condições. E aí a igreja, né, o ministério, propriamente dito, da rede de casais, organizou, pagou, e esses irmãos realizaram o seu sonho de casar. Era um momento de casais há 20 anos, que viviam juntos, que já tinham uma estrutura familiar, já eram avós, e isso sempre era emocionante. Nosso objetivo é esse. É a gente trazer unidade, né? Comunhão, e estar no propósito de fazer o melhor para as famílias, para que a gente venha cada vez mais nos fortalecer e criar vínculos, que o nosso ministério, a Igreja Batista Missionária, esteja sempre dessa forma. E para terminar a tradição dentro da rede de casais, eu sou Ivo de Ana. E Ana de Ivo. Estou casado com ela há 21 anos. Sou pai de Ana Rebeca. E Ivo Samuel. Casados para sempre. E paz para toda a vida. Foi na Igreja Batista Missionária que eu entreguei minha vida para Cristo. Foi na Igreja Batista Missionária que eu fui batizado nas águas. Foi na Igreja Batista Missionária que eu fui consagrado ao ministério. Foi na Igreja Batista Missionária que eu casei. Foi na Igreja Batista Missionária que minhas filhas foram consagradas. Foi na Igreja Batista Missionária que minhas filhas foram batizadas. Então, a IBMMC é um divisor de águas na nossa vida, na minha vida, né? Em especial na minha vida, porque eu não conhecia a Cristo antes de chegar aqui. E eu agradeço a Deus. E aonde eu vou, aonde eu chego, aonde eu estou, quando tenho a oportunidade de falar, eu falo, não é, dos meus antigos pastores e da denominação IBMMC. Somos gratos a Deus pelos irmãos que nos amam, e a gente entende que eles nos amam, nos respeitam. Somos gratos a Deus pelo seminário. Somos gratos a Deus pela rádio, que hoje já é uma realidade. Somos gratos a Deus porque a visão é de crescimento. Somos gratos a Deus pelo filho de Ricardo Tarsis, está fazendo uma obra excelente, com muito zelo, de forma que o nosso alvo nunca foi dinheiro, nunca foi aplausos, nunca foi fama. Apenas queríamos e queremos servir. Queremos ser sério e continuar sério. A mesma graça que acompanhou, direcionou os nossos pastores, os meus pais, ao longo dessas décadas, cremos pela palavra de Deus, pela sua bondade, pelo seu amor e pela sua misericórdia, que continuará conduzindo e guiando a Igreja Batista Missionária, Ministério Conquistar, a prosseguir avançando na proclamação das boas novas do Evangelho. A alegria na caminhada, assim como o salmista vai dizer, né, naquela caminhada onde há lágrimas, há também júbilo, há também frutos, há também recompensas da parte de Deus. Então essa certeza, e nesta certeza nós descansamos, sabendo que não é sobre os nossos talentos, não é sobre a nossa história, não é sobre as nossas habilidades, mas é sobre o Espírito Santo de Deus que começa a obra em nós, que começa na obra de salvação na nossa vida. Mas Ele nos santifica, Ele nos forja, Ele nos capacita. E essa boa obra que o Senhor começou na Igreja Batista Missionária, Ele há de completá-la, não por nossa causa, não por causa daqueles que nos antecederam, não por causa da nossa placa denominacional, mas porque aquilo que o Senhor planeja, aquilo que o Senhor determina nos seus propósitos eternos, Ele cumpre. E eu creio que nós nos manteremos de pé por causa dessa graça que sustentou os homens no passado e que há de nos sustentar até aquele grande dia. Isso nos alegra, isso nos motiva, sabendo que no dia mau o Senhor nos fortalece, sabendo que quando nós nos vemos incapacitados, Ele derrama a instrução do Espírito Santo, que é o nosso mestre, que não nos abandona. E que isso também te encoraje, em nome de Jesus. Por isso, Igreja Batista Missionária, sigamos nas próximas décadas, ao tempo que Ele permitir, servi-lo com toda a nossa diligência, empenho e com toda a capacidade que Ele mesmo dá para que a obra de Deus seja realizada. Que o nome dEle seja glorificado para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus.
Amém. chamando a anunciar a salvação. Nos leva mais longe, ensinando por onde seguir, pois se anunciamos é pela certeza